você que acompanha as redes sociais do Jornais do Paraná e Hoje News. Recebemos hoje a redação dos jornais, Jurandir Parzanello Júnior. Muito obrigado pela visita, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Presidente da OAB Cascavel, até 2021. Até o fim de 2021. Jurandir, no ano passado, durante a pandemia, a OAB de Cascavel teve um envolvimento muito intenso, né? Não só a OAB Cascavel, mas falando especificamente da OAB Cascavel, e tanto em ações locais quanto em ações dentro da justiça mesmo. Vocês conseguiram inclusive liberar recursos que estavam parados, né, dentro da justiça. Como é que foi isso? Isso foi uma iniciativa local? Como é que vocês chegaram a isso? Como é que vocês encontraram essas brechas? Como é que vocês se uniram? Como é que foi esse momento? Conta para nós. Primeiramente, a pandemia é um desafio que ninguém estava preparado e até hoje estamos tentando conhecer e experimentar soluções coletivas, e as entidades, diante desse problema mundial e local, buscaram dialogar, convergir e se unir. E a OAB esteve integrada, participando com a SIC, com outras entidades, o Sinduscom, o próprio poder público, né, dialogando com a Secretaria de Saúde, na pessoa do Dr. Thiago, né, o gestor, com o prefeito Paranhos, sempre se colocando à disposição naquilo que fosse possível, auxiliando muitas vezes a gerir algumas situações de crise, orientar naquelas questões do lockdown, não dialogar com a parte técnica, os técnicos de saúde, sempre colocando numa visão de primar pela vida, pela saúde das pessoas e também pela manutenção das atividades, né, dos trabalhos, das atividades empresariais com responsabilidade. E conseguimos, né, ao longo do ano, o Cascavel, eu acho que foi diferenciada, né, nisso, fez um enfrentamento à altura, fazendo o lockdown quando realmente estava numa situação de extrema necessidade, flexibilizando quando era possível, cobrando, né? Nós temos ofícios quando verificamos a ausência, insuficiência da estrutura do SUS, justamente para evitar a permanência do lockdown, que a Secretaria de Saúde do Estado verificasse a necessidade de investir e trazer mais leitos de UTI para cá. Então, não só nós, outras entidades também reivindicaram. Também nos integramos junto com a Caçapar, a SIC, o G8, na questão, e a MOP, na questão de reivindicar junto ao sistema cooperativo uma doação para estruturar o HU, inicialmente até em diálogo com o HU, o PECAM, o Ministério Público, na pessoa do Dr. Ângelo, ao diretor regional de saúde, o João, o Rafael, a equipe do Hospital Universitário, a Unioeste, buscamos verificar onde que se aplicaria aquele R$1 milhão que é a Cotriguaçu, né, que integra 4 cooperativas, né, doou, e verificamos que naquele contexto havia aumentado muito o valor dos respiradores, que no início era 22, 25 mil reais, passaram a custar 70, 80 mil ou até mais. Chegaram num dia que o governo chinês mandou bloquear todas as importações para o Brasil por uma questão política, a $40 mil. E daí nós tivemos que rever o plano em conjunto, e também identificamos que tinha lá uma bomba de cobalto da década que garantia oxigênio da década de 80, tinha apenas um aparelho de hemodiálise, né, não tem mais um outro assim de reserva, e aí o plano também acabou sendo ajustado para a necessidade do nosso hospital, e alcançou-se uma finalidade de melhoria. Certamente vai sair melhor o HU no final dessa crise. Além dessas ações, tiveram ações de doação de donativos, algumas campanhas internas, também em nível estadual, né? A OAB do Paraná, presidida pelo Dr. Cássio Lizanteles, e toda a diretoria também numa visão social de cidadania, e tivemos ações institucionais. Também dentro da OAB foi destinado mais de R$1 milhão para advogados em situação de vulnerabilidade, porque veja bem, muitos advogados viviam de parte da sua receita de audiências, né? E quando você suspende por um lockdown ou por uma questão de saúde
a realização de atos judiciais, você diminui a produção de trabalho da classe, né? E isso acabou afetando a economia. Muitos escritórios fecharam, passaram dificuldades e não tiveram um subsídio financeiro temporário da própria OAB. E além disso, a OAB esteve presente dialogando com a Secretaria de Estado, as secretarias regionais, esteve dialogando com o governo municipal, estadual e principalmente com os tribunais, né? A OAB, ciente desta crise econômica gerada pela crise de saúde, buscou unir as inteligências, refletir sobre o que era possível. Nós aqui da OAB local fizemos um estudo e a nossa diretoria, juntamente com o ex-presidente Dr. Marcos Bosquiroli, constatamos que há mais de R$1 trilhão em depósitos judiciais, né, nos tribunais superiores. Quer dizer, R$1 trilhão que está parado. Que estão em depósitos vinculados a processos que precisavam ser dinamizados, de causas que precisavam ser pautadas e definidas. Então encaminhamos isso ao OAB Paraná, que encaminhou aos tribunais superiores, e também dentro do sistema OAB nós buscamos com os tribunais sensibilizá-los da importância do Poder Judiciário priorizar a liberação de alvarás judiciais, que é quando a causa já terminou e a parte, seja empresa ou cidadão que tem um direito já pago lá, houve um leilão e foi depositado o dinheiro para efetivação do seu direito, tinha lá um recurso disponível, justamente para ela sacar, o advogado receber também, e a economia ter, além de outras fontes de recurso, ter essa irrigação. Então esse movimento do sistema OAB e de todo o Tribunal de Justiça do Paraná, presidido pelo então presidente Dr. Xisto, o TRF aqui de Porto Alegre, né, que abrange Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o próprio TRT aqui de Curitiba, todos esses tribunais foram exemplo para o país, pois toda a magistratura, as equipes, os serventuários priorizaram essa parte de dinamizar a efetivação e a liberação dos recursos que estavam lá aguardando apenas uma luz e essa priorização. Isso foi uma forma, né, de contribuir, certamente, e nós estamos falando, eu não tenho o número exato, mas nós estamos falando de milhões e milhões de reais. Foram liberados. Muitos, pois pode talvez chegar a mais de R$500 bilhão aqui na região sul ou até mais. Eu não tenho esse dado, mas isso foi um trabalho conjunto, né? Dentro dessa visão de diálogo interinstitucional, né? Então, e nesse momento, diante do término do lockdown e a retomada das atividades, sempre com, por exemplo, no nosso sistema, a gente continua ainda com algumas restrições, algumas limitações. Nós tínhamos, por exemplo, colégios de presidentes, todos tivemos que nos adaptar, né? Assim como a advocacia se adaptou, como todas as demais profissões, nós aqui estamos num distanciamento, né? Com os fóruns fechados, né? Nós também tivemos mudanças, tivemos impactos, né? Nossos colégios, encontros dos presidentes, são 48 presidentes de subseções, também passamos a fazer de forma virtual. Cancelamos 2 colégios que estavam previstos em encontros presenciais e também temos outras medidas de prevenção, justamente porque é a forma de nós atuarmos com responsabilidade. Onde eventualmente tem uma reunião, são poucas pessoas, temos que cumprir, respeitar os decretos, as normas, e estamos à disposição da comunidade para debater outras medidas. Por hora, estamos analisando o que podemos contribuir, né? Veio daí a questão do filiano, Natal, Ano Novo, agora que estamos reativando essa semana as nossas atividades. E estamos à disposição, nós estamos à disposição tanto da classe, da advocacia. Ontem mesmo nós formalizamos um contrato, um trabalho do ano passado, junto ao INSS. Em julho ou agosto, a OAB Cascavel reivindicou, junto à OAB do Estado, uma reunião com a superintendência da região sul do INSS, pois entendíamos que o INSS não poderia ficar fechado ou sem uma adaptação adequada aos interesses dos segurados. Porque veja bem, Ricardo, nós precisamos entender que depois da saúde, as pessoas mais vulneráveis ou que têm mais necessidade de sobrevivência, talvez o segundo órgão seja o INSS, seja a Previdência.
Pelo auxílio saúde, um problema de doença, benefício de prestação continuada, por auxílio, né, a questão de miserabilidade, a pessoa que está em condição de não conseguir nem alimento para a sua subsistência, né, dentro dos requisitos legais, e outros benefícios. E tudo isso estava represado, e nós então, dentro de um debate com a Procuradoria Regional, Estadual, que até um cascavelense, o Dr. Marcelo Borges, né, que lá está, junto com a Superintendência Regional, dialogando aqui com a Gerência Regional, cobramos, entendíamos que nós precisávamos reativar e adequar. E a Superintendência da Região Sul correspondeu a esse pleito, implantou de forma também remota, online, vários serviços e demandas que eram só no aspecto físico. Isso dinamizou bastante, conseguiu priorizar e diminuir o tempo de concessão e resposta de benefícios. Além disso, ontem, como eu falei, nós formalizamos um contrato, um termo de ajuste, onde para a advocacia que atua na área previdenciária, que criou um canal exclusivo, né? Então, além do segurado ter as ferramentas online, vai ter através do advogado esse dinamismo para efetivar seus direitos, e várias outras demandas que a gente constantemente está buscando fazer na melhoria do atendimento da classe nos órgãos de segurança, delegacia, sistema penitenciário que está em crise, mas nós estamos vendo aí a possibilidade de aumento de estrutura, né? Pois temos um apagão, né? Tanto na parte funcional com carência de servidores, quanto na parte física para albergar, né? Defendemos o fechamento aqui dessa 15ª da questão do cadeião, né? E concentração num local adequado, com mais estruturas para advocacia e melhor atendimento de todos os cidadãos. Então buscamos estar trabalhando com as comissões, com os conselheiros, são centenas de advogados que atuam voluntariamente, tanto a favor da classe quanto da comunidade, sempre buscando cobrar o que precisa ser cobrado e dialogando com as instituições, todas elas, né? Buscando melhorar os serviços públicos, buscando avanços para a comunidade e para a classe como um todo. Então, a próxima pergunta seria justamente isso, se passado esse período mais agudo, né, da pandemia, quer dizer, agudo não, o início, né, que foi o susto, porque o pior está agora, parece que cada um voltou para o seu canto, isso é o que a gente enxerga de fora. Então, na verdade, isso não acontece, a OAB continua nessa atuação com sem o poder dúvida, público. Você veja assim, nós em novembro, depois eu tenho que corrigir a data, mas em novembro, o final de novembro, início de dezembro, na verdade o trabalho não para. Todos os dias nós temos atendimento tanto da demanda da advocacia quanto da comunidade. Veja bem, uma outra questão que nós estamos pautados, isso com todo o G8, né, Sindicato Rural, a SIC, a MIC e outras entidades, Sinduscom, numa integração aqui com o POD, Programa Oeste de Desenvolvimento, a MOP, todas as entidades dialogando, é a preocupação com o pedágio. Então, você observe que a OAB foi a entidade que conseguiu reunir numa manhã de um debate técnico o presidente da Companhia Federal, da empresa que cuida da concessão, os técnicos DR que estão fazendo aí as regras do edital do Estado, os deputados, representantes das concessionárias, deputados favoráveis, desfavoráveis, e dentro de um campo pluralista, de um espaço plural, debater a questão do pedágio, que havia uma discussão de uma outorga. O que é essa outorga? É quando você faz uma licitação de concessão e o concessionário, para ganhar, ele tem que depositar lá 1, 2, 5 bilhões como uma garantia. Isso seria como um pagamento de uma luva que iria para o governo federal, por exemplo, fazer obras onde ele quisesse. Só que isso, quem paga é o usuário na ponta. Esse custo desse dinheiro, que geralmente é captado em bancos, quem paga no final é o usuário. Então nós já nos manifestamos contra, juntamente com a Assembleia e outros lideranças, outras entidades. Isso já está em fase de revisão, já é um projeto de lei, não sei se foi aprovado pela Assembleia, de não poder ser essa outorga. Só que veja bem, essa pauta ela é uma pauta de impacto socioeconômico, principalmente para o Oeste, o sistema cooperativo, industrial, comercial, e nós, cidadão, todo o setor produtivo, de direito coletivo, que nós estamos aí
integrados também e que vai ocorrer nos próximos dias, né? E lógico, estamos sempre vigilantes, estamos cobrando também melhorias no sistema judiciário. Temos aqui o Fórum de Corbélia, temos um caos aqui, um problema muito grande no apagão na vara de fazenda pública, né? De Cascavel, né? Milhares de processos com uma estrutura que comportaria talvez 1/3 para dar conta do que é a demanda, e outras unidades que necessitam de melhoria. Só que nós também estamos vivendo nesse momento uma revisão do modelo adotado lá atrás. Por quê? Porque se comprovou que a estatização de cartórios não foi boa, foi um retrocesso, porque você não tem como estatizar cartórios sem investir em servidor público. E diante essas crises de saúde econômica impactarem os orçamentos públicos do Estado, né? Quando você tem um lockdown e você tem, por exemplo, algumas atividades econômicas da área de eventos e turismo, derreteram nesse momento de pandemia, concorda? Quando você deixa das agências de turismo, os hotéis arrecadarem, diminui a arrecadação municipal, estadual, federal, e tudo isso impacta no dinheiro que iria para o Executivo, a Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público, todo mundo tem que ajustar. Então aqueles planos, aquelas demandas de estruturar e contratar mais servidor, que é caro, elas têm que ser revistas. Então você vê um tribunal tentando implantar mecanismos de gestão mais eficiente, fazendo experimentos de concentração de alguns atos, buscando modernizar, usando até a inteligência artificial, que nós vamos ver o resultado ali na sequência, porque verificaram que não tem recurso para você contratar mais servidores, que seria o ideal. Assim como está em debate aí uma terceirização, que é um assunto um pouco polêmico, mas nós precisamos experimentar algum modelo que destranque, porque parte do PIB, do desenvolvimento econômico, depende da agilidade da justiça, que também precisa está fazendo seu dever de casa, como os outros órgãos, todos os órgãos públicos, precisamos o quê? Enxugar a máquina pública, né? E nós aqui, em 2019, tivemos um lançamento, uma campanha proposta pela OAB Cascavel, que foi replicada em todas as subseções, que é a necessidade de nós combatermos os privilégios, nós reconhecermos as nossas vulnerabilidades institucionais, financeiras, e percebermos que para nós avançarmos e continuarmos prestando um bom serviço e fazendo até um exercício de futurologia, né? Estarmos preparados para os desafios futuros, nós precisamos enxugar a máquina pública para torná-la mais eficiente, mais resolutiva, implantar planos de gestão, de liderança, de metas, de resultado, mecanismos de transparência de todos os poderes. Cada vez mais já existem as leis, já existem alguns modelos e plataformas, mas ampliá-las cada vez mais para que esses órgãos eles consigam corresponder aos anseios e às demandas da sociedade. Então nós estamos sempre ativos, sempre há demandas. Quem quer colaborar e trabalhar, a Ordem é essa escola de contribuição para a classe e para a coletividade, e para nós sempre teremos muito por contribuir. É legal você falar isso, porque muita gente vê de fora que a OAB seria só uma organização dos advogados, né? Na verdade tem todo um trabalho que não é voltado para o advogado, né? Todo o processo de justiça. Você toca esse assunto da questão da justiça, você fala em julgamento de máquina, mas será que não seria preciso fazer uma reestruturação? Porque, ou uma reforma mesmo? A gente vê desembargadores ganhando 1 milhão por ano, com férias, 3, 4 meses de férias acumulados, com licenças que ninguém entende direito, com outros benefícios, e aí você tem um desembargador ganhando 1 milhão por ano e não consegue contratar um funcionário lá que vai agilizar o serviço lá na ponta do cartório. Isso não passa por um processo de reestruturação? Sem dúvida. Esse é um assunto que todos os órgãos, né? Quando você tem a oportunidade de ir ao STF, por exemplo, numa audiência que eu tive lá com o ministro Alexandre Moraes, eu observei que na antessala tinham 6 pessoas para servir o café. O motorista do Senado, se você verificar o concurso, salvo engano, é 8 ou 12 mil reais.
com todo respeito. Até pouco tempo tinha assessorista no elevador da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, assim, nós precisamos ter a coragem de enfrentar, de rever esse modelo, porque ele não tem sustentabilidade financeira e ele não é moral, ele não tem legitimidade, mas ele não se comporta mais com a demanda, principalmente porque nós temos que pensar nas próximas gerações. Nós não podemos sugar as forças do Estado pensando apenas no interesse imediato de quem aí esteja, né? Nós precisamos ter uma visão do conjunto e preparar os poderes, as instituições, aprimorá-las para o futuro. E isso passa por essa reestruturação. Mas tem algum movimento nesse sentido? A OAB, ela, em relação a essa questão de licença, de férias, de uma maior transparência, ela tem uma posição, um diálogo com o tribunal, sempre cobrando que isso seja revisto. Nós temos uma maior transparência não só por parte dos órgãos judiciais. Se você analisar todos os poderes, né? Por exemplo, o governo federal em alguns órgãos já usa aplicativo, porque a administração pública ela não é eficiente, não é o know-how dela cuidar da administração de frota, manutenção de veículo, troca de peça, abastecimento, inclusive que é um foco de problema de corrupção e de prisão em nível de governo estadual, de governos que foram sucedidos, e agora está se buscando implantar, inclusive, salvo engano, o TaxiGov, algum aplicativo. Se você analisar bem, hoje não tem mais sentido você ter um carro para o servidor, com raras exceções, algumas exceções, não tem mais sentido você ter um carro à disposição de alguns órgãos. Você pode contratar aplicativo e para algumas situações planejadas tê-lo. Nós precisamos também de um grande investimento em TI, porque muita parte dos serviços públicos e dos avanços passam pela estrutura de rede, de máquinas, de computadores, principalmente treinamento e qualificação do servidor público, entre outras ações necessárias. E o principal, sem dúvida, é um novo pacto social, transparente, onde todo mundo abra a caixa preta, né? Todo mundo mostre os seus problemas, mostre aonde gasta, e peça para a sociedade, as entidades verificarem, sugerirem soluções em conjunto. Nós temos muitos empresários, muitos líderes, muitos advogados e advogadas de sucesso que conseguiram uma fórmula ou com muito estudo aprender e criar modelos de gestão resolutiva no seu negócio, na sua atividade, que podem muitas vezes contribuir com algum aspecto do poder público. E esse diálogo, sem dúvida, eu acho que é o grande caminho. Nós ficarmos num jogo de força, onde uma entidade vá lá e apenas cobre com um ofício ou com um ato, uma reivindicação, é legítimo, temos que fazer isso quando necessário. Mas nós vimos que isso pode criar manchete, mas nem sempre produz o resultado. Ou até cria uma animosidade. E até às vezes cria uma animosidade. Então o nosso estilo e o que nós implementamos em nossa gestão é esgotar o diálogo. É primeiro levar o problema para uma mesa, olhar olho no olho, entender o que está acontecendo, qual é a limitação do órgão que não está conseguindo atender, seja a classe ou a sociedade, ter empatia com aquela situação, nos colocar à disposição para resolver e cobrar, estabelecer um plano de convergência daquilo que é possível para resolver demandas imediatas e aquilo que não é possível de imediato, nós buscarmos juntos soluções. Eu creio que esse seja um modelo ideal. Nós aqui estamos alcançando avanço através desta forma, não só a favor da advocacia como da comunidade, e nós precisamos entender que os problemas, sejam eles de uma classe ou da comunidade, são comuns. Então a desunião ela gera perda de força. Quanto mais nós nos integrarmos e nos unirmos, as nossas inteligências, as nossas visões, inclusive termos o espaço para crítica, termos o espaço para o contraponto, isso é essencial. É essencial nós termos debates sobre demandas de interesse coletivo, local e regional, onde todos os atores e lideranças que inclusive pensam divergente, pensam de forma diferente, eles coloquem as suas posições, pois isso é salutar para nós ampliarmos a nossa visão de conjunto e nós percebermos que pela união de inteligências nós conseguimos visualizar portas e soluções e reconstruir esses modelos de uma forma mais saudável
e melhor, abrangente, né? mais abrangente, né? Até o nosso olhar amplia, né? Eu sempre falo, nós temos apenas 2 olhos, né? Quando nós dois estamos conversando e olhando e debatendo sobre um tema, amplia com a tua visão e a minha, nós conseguimos expandir a nossa visão individual. Então, quanto mais pessoas nesse espírito de cooperação, né, nós tivermos entre as lideranças e implantarmos, eu acho que Cascavel e a região oeste, ela é privilegiada porque nós temos essa cultura do associativismo, do cooperativismo, dos movimentos, né, sociais, das entidades atuantes aqui numa região nova, relativamente nova e pujante, uma região do povo muito trabalhador. Então, que produz muito em todas as atividades. A imprensa é muito produtiva, trabalha muito com toda essa crise que está vivendo por causa das redes sociais, que estão ocupando um espaço, né, muito grande, estão aí lutando por sobreviver, nós estávamos falando disso, né, como todas as demais atividades, o polo de saúde, de educação, de produção. Então eu creio que nós estejamos no caminho, mas precisamos estabelecer esta base de união, de convergência, respeitando as divergências, mas optando por realizar aquilo que é comum, porque os desafios eles sempre existirão e nós temos que ter consciência de preservar alguns valores até para a sequência, para as novas lideranças que aí virão, darem continuidade e estarem preparados para enfrentar e superar os desafios que nós sabemos que eles existem e unidos nós conseguimos sair melhor deles. É importante ampliar essa visão, porque muitas vezes um problema que você acha que não te afeta, amanhã ou depois ele vai de alguma maneira chegar até você e ter uma consequência, né? Antes da gente mudar de assunto, queria que você falasse um pouco sobre a polêmica. Você falou da estatização dos cartórios e é um modelo muito estranho, né? Porque ao mesmo tempo que você estatiza, nós tivemos uma recente polêmica sobre o reajuste das custas, então, absurdo. E nós, né, fomos uma entidade que atuou muito forte em relação a isso aí. Por quê? Nós precisamos explicar. Primeiro, nós valorizamos e reconhecemos o trabalho essencial dos cartórios. Todos os serventuários são essenciais, como a advocacia, a imprensa, o empresário, todo mundo. Só que veja bem, olha o contexto. Nós precisamos respeitar um contexto. Um contexto onde muitas empresas de 30 anos, é só nós dar uma passada aqui na Avenida Brasil, na Paraná e na Rio Grande do Sul. Quantas lojas comerciantes de 30, 40 anos que fecharam nesse ano de 2020? Quantos irão fechar agora? Como que você estabelece num contexto de crise de saúde e de impacto da economia que analistas estimam que foi pior lá do que outras crises de 29 e outras crises econômicas mundiais que tivemos, ou seja, uma crise sem precedente que nós não sabemos ainda o impacto dela, nem quando vai terminar, né? Tá? E quando que vai terminar, nós colocarmos em debate um reajuste que alguns atos e algumas custas eram acima de 200%, 300%. A OAB sempre foi favorável ao reajuste, como é para todo o funcionalismo, para todos os contratos e relações, pelo índice inflacionário, nunca foi contra. Uma correção, uma correção padrão. Inflacionária padrão. Agora, você reestruturar isso e passar, por exemplo, uma tabela do que você já talvez calculava e aplicava para a habitação popular, que é uma finalidade pública essencial, social, né? Social. 30% da tabela, você aumentar isso agora, quando a construção civil é um carro-chefe de retomada da economia, importantíssimo nesse momento. Os empreendimentos da construção civil estão garantindo a empregabilidade, e sem emprego você desaquece a economia, todo mundo é afetado. Então, sem dúvida, o que a OAB se pronunciou? De que não havia interesse público, não havia oportunidade nem conveniência nesse momento e que precisava ter um debate maior. Então, aquelas propostas de emendas que representavam esse excesso desproporcional e inadequado foram retiradas. Passou uma emenda de um aumento de 15%, o qual a OAB, o Sinduscom, a SIC, várias outras entidades, Sistema Cassiopar, nós já encaminhamos ao governador uma proposta que ele vete. Estamos aguardando a análise dele e a OAB em nível de estado
já se pronunciou de que caso o governador eventualmente não vete e volte à Assembleia para análise, eu imagino que isso não seja um projeto do governo, né? Foi um projeto ali organizado pela classe. Isso faz parte do jogo, tudo é legítimo, cada um se organizar e propor. A casa do parlamento é isso, tanto é que foi por 2 votos, né? Você veja. Teve um voto, na verdade, né? Que teve que haver desempate com o presidente. Então, e nós aqui tivemos, dos 3 deputados estaduais, nós tivemos 2 que votaram a favor de não ter esse aumento. E as OABs se articularam, as 48 com os deputados, entre outras entidades. E caso haja sanção, isso seja promulgado, essa lei, a OAB já vai buscar o STF buscando uma inconstitucionalidade, porque é completamente conveniente. Mas ela é aberta ao debate, né? Assim como tem essa questão do pedágio, nós precisamos de infraestrutura. Mas é preciso haver esse movimento, né? Porque se não houvesse essa pressão, esse assunto talvez nem teria vindo à tona dessa maneira, as pessoas só iam saber na hora que fossem pagar. É igual quando nós fomos, por exemplo, discutir aqui a lei do compliance, né, que começou com uma proposta de uma forma que ela não era adequada, e depois de um debate que nós, OAB, a SIC, Sinduscom e outras entidades, nos posicionamos de que precisaria um debate maior, e no final até foi alcançado um projeto mais adequado que contemplou aquelas reivindicações das entidades, ou seja, o debate democrático ele é salutar, por amadurecimento das propostas, para a adequação delas ao interesse e o impacto coletivo que elas têm, senão são propostas de gabinete que nem sempre podem até politicamente ter algum resultado para algum público A ou B, mas nem sempre elas terão um alcance e a efetividade que merece. E nós, dentro dessa visão, nós estamos sempre presentes àquelas pautas que formos convidados a nos pronunciar. Isso tem muito a ver com democracia, né? Lembra? Totalmente. Completamente. E essa semana nós vimos um episódio nos Estados Unidos, né, no processo de eleição, em que houve invasão no Capitólio, me parece que é histórica, ou pelo menos 200 anos que isso não acontecia, claro, 200 anos porque é o processo, né, de república, então nunca aconteceu. E isso, na tua opinião, uma invasão, um questionamento de uma eleição, uma tentativa de mudar o resultado, né, de uma eleição, isso põe em risco a democracia ou pode ser uma maneira de fortalecer? Veja bem, ao longo da história humana, nós sempre tivemos manifestações sociais, tanto é que está garantido na Constituição Federal, não nossa, como de todos os países democráticos. Eu que atuo também em direito eleitoral, a gente tem experiência de que no mundo dos autos, de um processo onde você alegue fraude e alegue qualquer nulidade ou compra de voto ou algum desvio de conduta, é necessário haver provas robustas desse fato. Então nós já transcorreram algumas semanas, alguns meses aí da eleição e até então, pelo que nós vimos, não foi comprovado e os órgãos, as instâncias competentes para julgar, não reconheceram existir esses elementos, tanto que isso aqui nós não estamos fazendo nenhuma observação ideológica e nem se é a favor do Biden ou do Trump, nós estamos debatendo fatos, né? Tanto que fatos ocorridos, tanto que apoiadores do próprio Trump já vieram e reconheceram a vitória do Biden. Veja bem, o jus esperneando, o grito, a acusação de fraude, né, ela é livre. Mas no mundo de um processo, e para você fazer uma mudança, você tem que comprovar. Então, assim, eu não conheço os processos que foram promovidos, não conheço a fundo quais são os elementos que o time do Trump tem contra essa eleição. Agora, há de se ter muito cuidado. Essas atitudes radicais, extremas, né? Nós vivemos num processo civilizatório sempre em construção, né? Nós temos marchas e contramarchas de crescimento e evolução. Sem dúvida isso vai ser uma marca histórica, é livre a manifestação, só que a manifestação pacífica, que não gere dano ao patrimônio público, que não gere lesão, né? Nós tivemos 4 mortes, né? Então assim,
teve um efeito colateral a manutenção desta tese e desta alegação de fraude, né? Isso, como nós estávamos até comentando antes, isso fica na conta de quem a promoveu. Então, assim, não se ganha uma eleição no grito, se ganha no voto ou com provas. Isso serve para A, B ou C. Eu não estou só debatendo o Trump e o Biden. Serve em qualquer processo eleitoral. Até pra disputa E daqui dele. um pouco você passar a atacar isto somente na mídias sociais para justificar uma derrota, também não pega bem, né? Chega uma hora, você tem que reconhecer que chegou a hora de mudança. A comunidade, pelo pleito democrático, pela eleição, definiu. Se você tem provas, ótimo. Cadê essas provas? Então, ganhe na instância adequada. Não é mais no voto, é na instância judicial, dos órgãos que julgam. Julgaram que não há esses elementos. Então, vamos para casa. Fez um bom trabalho, parabéns aos que gostaram, aos que não gostaram, extrai as lições de aprendizado e vida que segue. O país precisa seguir, isso em qualquer país, né? E nós temos que ter esse cuidado, porque isso não é tradicional, assim. Se você analisar, nós temos aqui muitas vezes movimentos A ou B, eles vão para as ruas, né? Até então você verifica que houve um certo controle, às vezes sai um pouco essa questão de manifestações coletivas. Existe na psicologia um termo chamado efeito manada, né? Que é igual numa torcida, né? Um cidadão comum foi para um jogo de futebol, nunca ele teve uma manifestação agressiva, mas naquele dia, por estar ali, entre aspas, na torcida, contaminado por um momento de violência, pega um porrete e dá na cabeça do outro e chega em casa e fala o que fiz. Então, há isso também, né? Nós temos que ter muito cuidado na organização de uma manifestação, para que ela não perca a questão de ser pacífica, que ela seja praticada com pacifismo. Ela é legítima. Todo mundo pode chegar em qualquer órgão público, adentrar nele, desde que não atrapalhe os trabalhos e nem quebre, não danifique nenhum bem público e muito menos gere nenhuma lesão corporal, o risco de ocorrer homicídios, né, mortes. Então aí você perde toda a legitimidade do movimento e torna ele um movimento agressivo, né? Não é o ideal. Eu acho que nós temos que defender os movimentos sociais. Lógico que ao longo da história às vezes ocorrem necessidades de rupturas e passam por atitudes assim que perdem o controle, que vão ser visualizadas depois, mas nós temos que perceber que a democracia, o espaço do debate democrático, o espaço onde se respeitem a divergência e o contraponto, focado no bem comum, focado em finalidades, em melhorias, canalizando energias. Nós somos diferentes, você é verde, eu sou amarelo, não há problema, um é azul, outro é vermelho, não há problema. Agora, o que nós temos de comum? Nós precisamos preservar, porque é muito melhor nós termos um sistema democrático em construção do que um sistema autoritário, onde a autoridade e o comando e a forma de encaminhamento das demandas seja dirigida por um ou poucas cabeças. Não, isso não é o ideal. Então, a possibilidade do povo poder decidir se mantém ou alterna os seus dirigentes nas entidades ou nos poderes públicos, ela ainda é o modelo ideal. Por mais que nós tenhamos algumas influências hoje e estratégias de comunicação de massa para influenciar, nós verificamos que o eleitor ele tem dado o seu recado nas urnas. Então eu penso que nós devemos sim defender as entidades democráticas, devemos defender a imprensa, defender as nossas instituições, entende? O poder judiciário tem seus defeitos, o executivo, o legislativo, todas essas instituições. Nós também da OAB também temos questões internas a corrigir e melhorar, tanto para a classe quanto para a comunidade. Estamos debatendo elas. Todos têm as suas feridas para curar. E é importantíssimo nós termos essa abertura, essa maturidade de ir para esse norte, de enfrentar e de melhorar essas entidades,
sempre pensando em preservá-las, jamais atacá-las, jamais denegri-las, porque as entidades ficam, as pessoas e seus gestores, dirigentes, presidentes de república, governadores, prefeitos, chefes de poder legislativo, presidentes de entidades, eles passam, mas nós precisamos preservar as entidades, porque elas ainda são um espaço e são a voz de grupos, de coletividade, que, como nós tivemos o exemplo aí dessa proposta de aumento de custos, conseguimos evitar o pior. Então elas são essenciais e a OAB é uma defensora das liberdades, da promoção da igualdade e da democracia. E das instituições? Sem e quando dúvida. acontece isso, essas instituições elas são colocadas à prova. E no Brasil nós vemos um movimento questionando a própria legitimidade do STF. Você acha que nesse momento essas instituições conseguem sair fortalecidas? Eu acho que, como o ser humano, todos os poderes eles têm qualidades e defeitos, né? Agora, não é fácil para o STF ser o STF, né? Você tem lá 11 ministros, que é um tribunal que ele tem decisões muitas vezes pró-governo, às vezes contra a sociedade por questões, principalmente envolvendo questões orçamentárias, financeiras, de sustentabilidade orçamentária, algumas decisões na área previdenciária de impacto de milhões de brasileiros, por exemplo, né? Lá atrás a questão da discussão do fator previdenciário, entre outras inconstitucionalidades, né? Envolvendo questões, causas econômicas de consumidor que afetam os bancos. Então tem decisões técnicas e tem decisões políticas, mas é uma casa pluralista, é uma casa que você teve lá nomeados juristas, né? Por vários presidentes. Então, mesmo com seus defeitos, nós temos que avaliar que é melhor nós termos uma casa que às vezes tem votos, divergência interna por um voto a favor ou contra isso ou aquela matéria, mas que tem essa pluralidade, do que daqui a um pouco você ter só um modelo A só, uma forma de pensar, só para o lado da direita, ou só para o lado da esquerda, ou para o lado do centro. Não, eu acho que essa pluralidade, esse caldo, ele é um espaço democrático. Em algumas vezes o STF peca por exceder a linha constitucional de sua atuação, sim. Muitas vezes ele legisla com suas decisões, não poderia. Ele invade o poder executivo. Isso é um debate dentro do direito muito profundo, e em todos os congressos nós temos essa exposição, né, a defesa de que esse ativismo judicial ele tem que ser revisto dentro de uma forma assim que analise as consequências dele, se realmente ele não tem assim nem sempre uma aceitação e uma legitimidade. As consequências dele às vezes são piores do que se imagina ali o julgador, e é um poder que está em construção. Eu acho que é importante as críticas a todos os poderes, ao OAB, ao Poder Judiciário, ao Executivo, ao Legislativo. A crítica é essencial. Eu acho que o STF tem que filtrar aquilo que com uma pretensão política momentânea ou alguma outra estratégia, porque o STF sempre foi o alvo de ataque no período do governo Lula da esquerda, como algumas vezes agora no período Bolsonaro. Quer dizer, ele, entre aspas, né, parece não estar satisfazendo ninguém. Isso pode ser bom em algum aspecto, como para outros pode ser ruim. Eu acho que o STF tem que se concentrar em defender e efetivar a Constituição Federal. Se ele se concentrar nisso, mais eu acredito que ele cumpre o seu papel. Mas enquanto poder moderador, e digo mais, teve uma entrevista há alguns anos atrás sobre um economista e filósofo contemporâneo, não lembro o nome, e ele falou da era do judiciário. Isso nós precisamos refletir. Quando quando a sociedade passa a necessitar do Estado juiz para defender demandas que aqui nas políticas públicas nós não resolvemos, no setor produtivo e empresarial nós não resolvemos, na área de segurança, saúde, educação, na área política, na área de gestão do executivo, do legislativo, todas as instituições, Ministério Público, Tribunal de Contas, nós não resolvemos. Olha o exemplo da corrupção, né? E precisa ser resolvido no judiciário. Nós precisamos refletir
tem alguma coisa errada. Isso significa Tá que entendendo? os outros poderes podem ter perdido força quando o executivo não age, o judiciário Isso cresce, significa que nós precisamos daquilo que você falava. Nós precisamos de uma revisão de todas as instituições. Os órgãos de controle, com a grana da corrupção da Copa do Mundo, que era visível, fizeram uma alteração da lei de licitações, criaram um regime diferenciado de compras, e vejam o que aconteceu no Rio de Janeiro, tanto no governo municipal, estadual e no governo federal. Era visível que havia ali, tem um livro chamado Fuga de Dinheiro Público-Privado, que isso ocorreria. E olha o que as operações desencadeadas a posteriori, né? Todo o petrolão, a questão das empreiteiras. Pô, onde é que estavam os órgãos de controle? Atuaram a posteriori. Ótimo, parabéns, foi excelente essa atuação, deu um choque, tomara que as coisas melhorem, se aprimorem mesmo, mas eu pergunto, quando o Poder Judiciário ele é sobrecarregado a ele ser a última instância de decisão, será que nós não estamos falhando enquanto sociedade, enquanto as nossas instituições? O que nós precisamos rever? Será que esse modelo também do cidadão trabalhar, produzir, ter seu pé de meia, ou ter sua aposentadoria, ou ter sua vida, e não se envolver nas pautas do legislativo local, nas pautas do legislativo estadual, federal, ou ele não fazer um controle social, ele não participar da vida pública? Será que a nossa omissão, nós ficarmos concentrados só na nossa vida, também não é parte para esse estado de coisas frouxo, solto, que cada gestor faz a seu modo o que quer para satisfazer o seu público, e nós não temos mudanças significativas? Então eu faço um exercício de reflexão, deixando esse questionamento nesse nosso bate-papo. Não é só um poder que vai resolver, ele vai acertar e vai errar, e como todo ser humano tem méritos e tem também as coisas que precisa se aprimorar. Então nossas entidades precisam sim da democracia, precisam ser valorizadas, mas enquanto sociedade nós precisamos também nos rever que nós estamos em fase de constante aprimoramento. Certo, ou seja, nós precisamos dessas instituições, desses pilares, mas nós precisamos melhorar enquanto instituições. Sem dúvida, também, sem né? dúvida. A natureza do universo é energia, né? Movimento e mudança. É constante mudança. O mundo não é um parque de diversões que nós vamos ter só alegria a todo instante. Ao contrário, né? Ele é uma escola gigante de aprendizado e um espaço de melhoria, de construção, de desconstrução e criatividade de novos modelos, e nós precisamos estar abertos e preparados para nos integrar, pois todos são corresponsáveis e partícipes da história. E nós precisamos preparar esse ambiente para as crianças, para os jovens. Precisamos ter um ambiente para quem vai ficar já numa idade mais experiente, mais idoso, ter um ambiente pacífico, um ambiente saudável para concluir a vida, para quem vai começar a vida. E nós precisamos colocar isso na mesa, né? Uma sociedade que coloca os direitos, a igualdade, né? Combater o preconceito. A OAB tem uma atuação muito grande na questão da promoção da igualdade, seja racial, em relação de gênero, né? É inadmissível nós termos um feminicídio. É inadmissível nós termos uma violência contra a criança, contra o idoso, contra alguém por motivo de raça, contra alguém por motivo de sexo do público de LGBTI. É inadmissível, sabe? Nós precisamos entender que é um ser humano e nós precisamos nos rever também em relação à questão da prática da violência, seja ela psicológica, da comunicação violenta, seja em casa ou em qualquer ambiente, e da prática mesmo da violência física, que leva muitas vezes à morte das pessoas. Isso é uma tragédia humana que nós nos preocupamos, estamos sempre atuando, e nós defendemos o que? A cultura da paz. Nós defendemos que nós tenhamos uma integração das entidades com o poder público, com a imprensa, dentro de um movimento de pacifismo. Se não conseguimos talvez mudar a cabeça do adulto, que nós trabalhemos isso com as crianças para que daqui 10, 20 anos essas estatísticas elas diminuam, até venham assumir do mapa da área de segurança pública. Tá certo. E falando em rever, em melhorar, em evoluir, a OAB também tem uma
discussão recente sobre o processo eleitoral, né? Sim. Questão de escolha, também é uma eleição que vem sendo questionada. Nesse processo, como é que você vê a OAB se reinventando? Isso vai acontecer? Você acha que a OAB ainda não tem condições de também romper e abrir as suas feridas? Já deveria ter acontecido. Nós, desde 2018, quando nos colocamos à disposição da classe no pleito eleitoral, nos posicionamos já em torno da defesa da eleição direta. Cada advogado, um voto. Hoje é por um colegiado dos presidentes e conselheiros federais das seccionais estaduais, né, que elegem a própria candidatura, já exige o apoio de no mínimo 6 seccionais, ou seja, 6 OAB estaduais. Então, assim, é muito restritivo, e a OAB Cascavel defende, sempre defenderá que isso se modifique, para não ocorrer equívocos, para não haver assim uma perpetuação do poder também por parte de alguns grupos, para não haver uma apreensão nem da direita nem da esquerda de nenhuma ideologia política na nossa entidade, pois a nossa entidade tem também o papel de defender a Constituição Federal, defender a advocacia e a sociedade. Então, justamente por causa disso, nós defendemos. Esse debate foi implantado ao longo da pandemia aí, de 2019, 2020. Nós tivemos alguns pareceres de conselheiros, Dr. Ítalo Tanaka, Dr. Luiz Fernando Pereira, eleitoralistas e outros membros de uma comissão criada pelo Dr. Cássio Teles, presidente da OAB Paraná, com sugestões das bases, das subseções, e isso está em debate. Era para ter sido pautado no Conselho Federal no final do ano, não foi pautado, está em debate. Há internamente algumas divergências por alguns grupos, alguns estados ainda defenderem o atual modelo, o modelo misto, mas nós aqui temos uma posição muito firme, que cada advogado um voto, e se nós defendemos a democracia lá fora, nós aqui temos e precisamos que fazer a nossa revisão democrática, até para estarmos preparados e ter mais legitimidade em relação ao futuro, e isso é um anseio das bases de toda a classe. Você acha que isso muda esse ano ainda? Eu torço para que mude, mas se não mudar, nós continuaremos fazendo a defesa e fazendo a crítica e o contraponto contra aqueles que ainda pensam contrariamente ao interesse da maioria maciça dos advogados e advogadas. Entendi. O teu mandato termina agora, depois de quase 3 anos, né? São 3 anos de mandato, termina em novembro deste ano. Dezembro de 2021. Você é candidato à reeleição? Não, não sou candidato à reeleição. Nós defendemos a alternância. Dentro do espírito de democrata, nós fizemos uma escritura pública de não reeleição. E você tem pretensão de um dia assumir uma seccional estadual? Não é seccional, é uma seção estadual? Não tenho, não. Isso exige, primeiro, que é concentrado em Curitiba, né? E aqui fazer um reconhecimento, tanto do ex-presidente Noronha e todos os dirigentes de OAB em nível de estado, apesar de ele morar lá, e o atual presidente, que é de Pato Branco, né? Um presidente do interior, Dr. Cássio Teles, um líder inspirador que se dedica. A dedicação, tanto numa OAB como a nossa, que é a terceira subseção maior do Paraná, é grande. Ela exige um empenho bastante significativo, uma organização da tua vida, um planejamento para você poder cumprir a sua missão. E para cumprir uma missão em nível, vamos dizer assim, de Estado, você tem que ter uma estrutura e tem que estar praticamente o tempo todo em Curitiba. E no atual contexto isso não está no meu plano pessoal. Se alguém do nosso time eventualmente tiver algum anseio, até agora ninguém manifestou, mas nós temos uma visão muito de união, de integração, né? Inclusive no atual contexto, continuamos desde o início do mandato, reconhecendo o trabalho de quem nós sucedemos, né? Pois também fizeram um trabalho de dedicação voluntária, né? Para quem não sabe, os advogados, dirigentes da ordem não ganham nada. Eu acho que esse que é a força que dá legitimidade ao OAB. Muitas entidades, às vezes os dirigentes estaduais ou regionais ou federais ganham algum salário, né? O nosso não, é uma doação mesmo, um trabalho voluntário, e agradeço e parabenizo a todos os presidentes de comissões, conselheiros, dirigentes, né? Por essa dedicação, presidentes, subseções, mas nós queremos e trabalhamos pela união.
Nós estamos tentando integrar, tanto em nível local, estamos integrados com a OAB estadual em favor da advocacia. Aqui nós abrangemos Cascavel, comarca de Cascavel, Capitão Leônidas das Marcas, Corbélia e Catanduvas. Então são 4 comarcas, 14 municípios, muito trabalho, muita demanda, muita coisa por fazer, algumas coisas já realizadas, e nós temos esse dever de semear e praticar a união, e dessa forma integrada estamos tentando buscar melhorias a favor desses quase mais de 3.000 advogados integrantes da nossa subseção, que são 3.000 famílias. E pensando então em você fora da OAB fim do ano, tem alguma pretensão política, sua vida política? Por hora, minha prioridade é concluir da melhor forma possível este mandato que é nosso. Não é um mandato do Jurandir, nem só do Dr. Paulo Pegoraro, da doutora Silvia Massaro, do Dr. Juliano Tolentino, da doutora Rossana, que é a diretoria, os membros do conselho e comissões. É um mandato da classe, é um mandato, o nome é OAB para todos, né? Então esse nosso mandato, por hora, é o foco principal, e não tenho nada em mente para a sequência, além de voltar a tocar com um tempo maior o meu escritório e outras atividades empresariais e negócios que nós temos, mas sempre estarei à disposição, não só da OAB local, como da OAB estadual, para continuar até o fim da vida colaborando com a advocacia e com a sociedade. Para quem está nos assistindo, se a pessoa ela tem acesso à OAB, como é que a pessoa, um cidadão comum, eu tenho uma ideia, eu tenho um problema, como que a pessoa faz? A pessoa pode ligar na OAB, marcar alguma reunião. Primeiro tem que ver sobre o que é, porque nós temos comissões temáticas, né? Então nós temos a Comissão de Direitos dos Idosos, né? A doutora Maria Macanhão e todo um time de advogados jovens, idealistas, eles são fantásticos, que atuam na defesa dos idosos, fazem um trabalho com casas de idosos, asilos e encontros de saúde, né? Então, por exemplo, tem Comissão de Direitos dos Idosos, tem Comissão do Direito Previdenciário na área de Previdência, tem Comissão de Direito Empresarial, nós temos comissões temáticas, Direito do Consumidor, são dezenas de comissões, com dezenas de advogados atuando para esclarecer, se for um esclarecimento de utilidade pública, né? Se for alguma questão envolvendo a própria advocacia, enfim, a OAB está de portas abertas. E ela não é uma entidade dos advogados, então? Ela é uma entidade dos advogados e da defesa e promoção dos direitos da sociedade, que defende os valores constitucionais e liberdades da democracia. Essa é a OAB. E é uma OAB que está integrada, quer estar e busca estar integrada, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico e dos direitos humanos da sociedade e da comunidade. Jurandir, agradeço mais uma vez pela sua presença, pela sua disponibilidade, e repito que o jornal está sempre de portas abertas, tanto para você quanto para a própria OAB. Eu que agradeço a oportunidade, a gente já se conhece há muito tempo. Eu parabenizo pela tua garra, né? Pela qualidade do teu trabalho, da tua equipe em manter em pé esse projeto do jornal impresso, né? Eu que sou criado por uma família de paranaense gaúcho, mas sempre via no café da manhã quando ia para o Rio Grande do Sul, e hoje vejo o meu pai lendo 2 jornais, né? O qual um é daqui, né? O jornal Hoje, o jornal Paraná, os 2, né? E a leitura, né? O jornal, né? Juntamente com o que veio agora as mídias sociais, é algo essencial. Torço para que ele expanda, consiga, como todos nós, nessa nova forma de se comunicar-se, alcançar a superação disso. A imprensa é essencial à democracia, a OAB defende a imprensa. É um equívoco nós acharmos que uma imprensa livre ela é prejudicial, ao contrário, por causa daquilo que eu falava, a pluralidade de ideias, o contraponto. A imprensa ela tem a comunicação social, ela é a voz do cidadão, assim como outras instituições, ela às vezes pode errar, mas ela mais acerta quando ela é o espaço, ela serve de registro histórico das demandas públicas, das informações de utilidade coletiva. E a advocacia está à disposição de vocês, torce por vocês, e é isso, vamos caminhando, vamos todo mundo aprendendo junto, e a OAB está à disposição da classe e da comunidade.